Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Pouquinha gente, né? Parece que o povo vai cansando. Ou será que alguém soube que eu não viria dar aula hoje? Eu acho. Mais fácil. Eu acho que soube. Não, mas eu não ia dar aula hoje. Eu tinha um outro compromisso e aí foi cancelado. Eu já tinha pedido para outro professor, estava tudo certo. E aí foi cancelado meu outro compromisso. Aí eu liguei para o cidadão, falei, e aí, cancelaram minha aula. Ele falando, a aula é sua, volta. Falei, cara, mas tu estudou? Ele falou, não, mas a aula é sua. Eu falei, mas eu não estudei nada. Ele falou, não, mas a aula é sua. Eu falei, seu mal acabado. Mas, graças a Deus, deu tempo de estudar, certo? A proposta da nossa aula hoje é falarmos sobre 4 profetas. Né? Nós vamos falar 3 na primeira aula e mais um no outro momento da aula. Se tudo der certo, hoje, 9 horas, eu quero acabar a aula. Se tudo der certo. Tá? Se vocês não atrapalharem, se vocês não ficarem fazendo comentários, tá? Se vocês não ficarem trazendo exemplos pertinentes com a aula, entendeu? Porque tá faltando um homem lá em casa e eu desconfio que seja eu. Tá? E nem jantei hoje ainda, tá? Mas vamos lá, vamos começar nossa aula. Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela bondade do teu Espírito em nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Eu peço, Senhor, que de uma forma generosa, como o Senhor tem sido todos os dias, o Senhor proteja os alunos que estão em trânsito até esta sala de aula. Aqueles que estão no meio do trânsito venham guardados e protegidos pela tua mão, que não se envolvam em nenhum tipo de acidente e que possam chegar aqui a tempo de adquirir conhecimento. A todos nós, Senhor, que já estamos aqui, e aqueles que chegarem, que nos seja dada pelo Senhor a graça de o dia de trabalho hoje não ser computado como um empecilho para a aquisição de conhecimento. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, e a mim, Senhor, o Senhor sabe das condições em que eu estou aqui na tua presença, mais do que nunca eu sou uma ferramenta nas tuas mãos. Que tudo que seja falado aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, se conosco, hoje e sempre. Amém. Muito bem, gente. Nossa ideia é falar sobre... Nossa ideia é falar hoje sobre 3 profetas já na primeira parte da nossa aula, certo? E aí eu quero abusar um pouquinho da dinâmica que nós criamos, né? Ser professor, ele é uma tarefa que não é fácil, mas também é, de uma certa forma, gratificante. Eu confesso para vocês que eu já estou pensando qual será o método que eu vou usar para o próximo livro, porque não dá para repetir esse, né? E até faço uma avaliação agora aqui. Vocês gostaram desse método? É bom, é ruim? É bom? Força vocês a lerem, né? Força vocês a ir buscarem a informação. Mas vamos lá.
Seguindo a nossa metodologia, eu tenho o livro do profeta Naum. Se eu fosse resumir, e aqui eu gostaria de fazer uma outra dinâmica. Naum. Abacuque. Muito bem. Vamos lá. Seguindo a mesma dinâmica das outras aulas. Embora nos outros capítulos as divisões fossem mais fáceis, fossem por capítulos, aqui as divisões são divididas por parágrafos, por textos. Primeiro porque os livros dos profetas menores são pequenos, certo? Então, fica um exercício muito difícil para a gente trabalhar. Mas se eu fosse definir todo o texto do profeta Naum, tem uma, duas... Eu definiria em 3 palavras. Toda a extensão do livro do profeta Naum. Eu definiria em 3 palavras. E cada palavra dessa, que é dentro da literatura portuguesa, nós poderíamos classificá-la como palavra-chave. Ela vai transmitir uma ideia ou vai virar o gancho para uma dissertação. Primeira palavra que definiria o livro de Naum. Alguém arrisca aí? Vamos lá. Devagar. Ruína. Juízo. Zelo. Alguém falou mais uma aí. Devastação. Vingança. Mais algum? Não, uma palavra. Hã? Verdade? Verdade. Tá bom. Eu confesso que às vezes eu gostaria de ter tempo. Eu gostaria de ter tempo para vocês explicarem onde é que vocês acharam essas palavras. Entendeu? Não é criticando. É porque vocês estão no caminho certo. É porque na hora que vocês leem um texto, seja grande ou pequeno, e vocês conseguem sintetizar ele numa única palavra, quer dizer que vocês leram o texto. Só isso. E ler o texto, nos dias de hoje, é uma tarefa dificílima. Tá? Eu não deveria, mas eu vou contar isso para vocês. Esse final de semana, a Glaucia foi dar aula num curso e chegou lá, pessoa matriculada, igual vocês, num curso de teologia, tudo. A Glaucia passou uma atividade para fazer dentro da sala de aula. Teve irmão que disse que não conseguiu fazer a tarefa. A tarefa era pegar uma epístola do Novo Testamento, que era sorteada, escolher uma passagem daquela epístola, ler e dizer como é que aplicava aquilo nos dias de hoje dentro da igreja.
Quando você lê, você entende. E quando você entende, você começa a fazer um raciocínio. Eu gosto da definição de que todo teólogo, ele só é teólogo se ele produzir alguma teologia. Produzir teologia não quer dizer que você vai ficar famoso, mas quer dizer que você vai produzir algum tipo de conhecimento em cima daquilo. E aí, quando eu olho para tudo isso daqui, eu fico caçando a minha palavra. Nenhuma delas é a minha palavra. E aí quem foi que falou ruína? Por quê? E ficou 150 anos depois da pregação de Jonas. Mas depois voltou a fazer tudo errado. Então, o senhor falou que a cidade agora está em ruína total, não tinha mais servido perdão para eles. Quem falou juízo? Vai, Flávio. Eu não sei o juízo contra mim. Zelo. Quem falou zelo? Eu também. Foi tu? De ruína para zelo. Porque Deus sempre é zeloso, apesar do povo sempre buscar idolatria, voltar, ele sempre vai ser o Deus zeloso, dependente de. Essa palavra vai cair em Ageu. Não é desmerecendo você, mas ela pula lá para Ageu. Mas você viu zelo, certo? É um exercício, nós estamos aqui para exercitar. Quem falou devastação? Hã? Devastação que Deus anuncia que vai fazer. Vingança. Quem falou? Vingança de Deus pertence a Deus, né? O direito, né? Verdade. A verdade é que o profeta Naum, ele tinha verdade. Deus deu a verdade para ele, mas o povo não estava mais acostumado, o povo que voltou lá não estava mais acostumado com essa verdade. Eu acho que é muito difícil para um professor ele querer explicar uma verdade para quem não acredita mais naquilo. Então, por isso que eu achei a palavra verdade. A minha palavra, primeira palavra para Naum seria ira. Não necessariamente discórdia, porque a discórdia, ela não configura a ira. A discórdia é você não concordar com outra pessoa. Certo? Mas a ira é uma coisa totalmente pessoal. Eu posso me irar de uma pessoa que nem sabe que eu estou irada com ele. Entende? Não à toa, a ira não é pecado. Tá? Olha só. Ira não é pecado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: irai-vos. A ira é um sentimento. Não é uma ação, né? Boa pergunta. A ira deixa de ser sentimento e se torna pecado quando eu perco o controle sobre ela. Irai-vos, mas não pequeis. Se ira fosse pecado, Deus estaria pecando agora. Porque a carta de Naum começa com a demonstração total da ira de Deus. Por que que Deus está irado? Deus está irado porque ele tem todo aquele processo de Jonas, que nós falamos aqui. Se eu não estiver enganado, foi uma aula só para falar de Jonas. Falamos de Jonas, certo? Definimos que não foi uma baleia com um lambari. Entendeu?
Tem toda aquela novela envolvendo Jonas. Tem o processo de conversão do próprio profeta. Ele profetiza, mesmo não querendo. Ele profetiza, mesmo não acreditando. Ele profetiza, mesmo sabendo que Deus iria fazer, mas ele não quer fazer. O povo se arrepende de forma miraculosa. 3, 2, 1. Mas aí, 150 anos depois, o povo está pior do que antes. E aí é esse que é o problema. Aí, essa geração de ninivita agora é pior do que a primeira, por quê? Porque eles já conhecem Deus. Entende? Era o mesmo povo cruel. Era o mesmo povo sanguinário. Era o mesmo povo da época de Jonas. Só que agora tinha um agravante sobre ele. É o quê? Conhecedor. E aí, eles voltam a fazer todas as práticas que faziam antigamente, ignorando a Deus. E Deus, agora, explicitamente, revela a sua ira. Olha só. Nínive teve a oportunidade de arrependimento através da mensagem de Jonas, mas agora a misericórdia do Senhor para com ela havia se esgotado. O povo foi pecador a um nível tão elevado que as misericórdias do Senhor, que Lamentações de Jeremias vai deixar registrado dizendo que elas não têm fim, aqui está contradizendo o próprio texto bíblico, dizendo que Deus esgotou a sua misericórdia. Ou seja, eu sou manso, nada me tira a paciência. Bota dentro de Nínive, não dura 10 minutos, perdi a paciência com esse povo. Me tira daqui, senão eu vou fazer coisa pior. Vocês conhecem alguém assim? Hoje nada tira a minha paciência. Aí a mulher liga e fala assim, oi, o almoço vai atrasar um pouco. Aí ele cospe fogo, aí nada ia tirar a paciência dele. Entende? Dessa vez, Deus está dizendo, não tem duas conversas. Não tem duas conversas. E aí é interessante, gente, vocês observarem, porque há um paralelo aqui, não é isso que o texto vai dizer, mas há um paralelo, há um precedente para a gente abrir e explicar um pouco o período da graça. Deus está sendo justo. Alguém poderia dizer, ele está sendo impiedoso. Não. Quando a gente é impiedoso, é quando a gente não exerce justiça. A gente extrapola no castigo. Deus está sendo justo. Ele deu arrependimento. Agora o povo volta a cometer os mesmos pecados de antigamente. O profeta se levanta, ignoram a palavra do profeta, e Deus diz assim, acabou. Mas eles não eram mais inocentes, né? Exatamente. Oi? Exatamente. E a nossa sociedade, eu vou trazer isso para hoje, a nossa sociedade vive esnobando um Deus piedoso e já ele vai se mostrar como justiceiro e vão abrir a boca para dizer, e o amor, onde é que está? O amor estava na primeira vez. Uma frase do pastor Kaiser que fala que vai chegar uma hora de muitos se arrependerem de não terem se arrependido. O problema é que esse arrependimento de não ter se arrependido vai ser tarde. Certo? Então, no início do capítulo de Nínive, nós vemos a ira de Deus, explícita. Por que isso não acontece com a gente hoje? Graça. Entende?
Graça. A gente peca. Ah, eu não peco. Acabou de pecar. Acabou de pecar. Não existe santinho aqui. Entendeu? Ah, não, você está no processo da santificação. Você ainda pode perder todo esse processo aí. Você pode voltar lá para o fim da fila. Entendeu? Ah, você chegou no nível de santidade, beleza, tá? Deus está admirado com a sua santidade. Nossa! Olha que se Deus me levar hoje, tudo bem, porque se ele não me levar hoje, ele está perdendo uma baita oportunidade. Não é assim, não. O que acontece é que hoje nós temos a graça. Mas tudo nesta vida, presta atenção, tudo nesta vida tem um fim. Não vai ter fim, é na outra vida. Mas tudo nesta vida tem um fim. Até a graça. Haverá um dia em que nesta terra não haverá graça. E é aí que começa o juízo. E as pessoas precisam entender que o período da graça está acabando. E quando Deus virar a chave para dizer, eu vou começar a julgar, ele não vai voltar para a época da graça. A graça é hoje. Certo? Segunda palavra que eu definiria, Naum, desprezo. Que é também uma palavra que eu identifico acontecendo hoje. O desprezo é quando você conhece, é quando você experimenta, é quando você sabe o valor que tem, mas diz, não quero. Tá? O desprezo é quando você diz assim, não quero. E desprezo, gente, é uma coisa terrível. Só que esse desprezo aqui é de quem para quem? Hã? De Nínive para Deus? Oh! Consegui rachar a sala. É de Nínive para Deus ou é de Deus para Nínive? E aí? Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Vamos lá. De Deus. Vamos lá. De Deus para Nínive ou de Nínive para Deus? Próximo. De Deus para Nínive ou de Nínive para Deus? Rápido. Você não está prestando atenção? Que isso, João? Vai, Xará. De Nínive? Flávio. Não, passou de baixo aí, ó. De Nínive. De Nínive para Deus. Vai ficar para depois. Deus para Nínive. De Deus? Deus para Nínive. Vamos? É. De Deus para Nínive?
Nínive? Aqui. Eu dei oportunidade. De Deus para Nínive? Tá. De Nínive? Tá. O que está chegando agora, vamos deixar. Não, mas ele pode enfaixar. Não, mas é mesmo. Se ele votar, se ele votar, hã? Se ele empatar, o senhor empata. Deixa o cara passar. Não, eu vou embora para minha casa. Que história é essa? Se ele empata, eu desempato. Eu não quero ser juiz sobre a sentença de vocês, não. E aí? O desprezo que está escrito na carta no profeta Naum é de Deus para Nínive ou é de Nínive para Deus? Aí lá, eu falei isso. Eu vou embora para minha casa. Olá! Os que julgam o desprezo ser de Deus para Nínive se manifestem. Eu quero uma justificativa. Onde é que vocês veem Deus desprezando Nínive? Eu não estudei, professor. Os que dizem que o desprezo é de Nínive para Deus se manifestam. Eu acho que o povo ficou 150 anos. Né? Depois que foi, o Jonas pregou, eles converteram lá, fizeram jejum, aquelas coisas todas. Aí voltaram, aí do lado ia fazer tudo aquilo de novo. Se não foi desprezo, desprezou tudo o ensino, a verdade, aquilo que foi feito. É como você apostatar na fé. Depois do médico perguntar se podemos comparar. Você pegou pesado, hein? Não quer dizer que está errado, só quer dizer que pegou pesado. Entendeu? Desprezar algo que tem valor, que sabe o seu valor. Então, Deus tem o seu valor ali. Aham. Desprezando o valor, a oportunidade que ele estava dando para o povo. Tá. Não quero ser chato. Eu só quero ser. Não é a melhor expressão, mas é a que mais vai fazer o papel do advogado do diabo. Deus não está desprezando Nínive quando ele diz assim: não vou mais salvar vocês. Olha, gente, é uma linha tênue, bem fininha. É um limite bem fraco. Eu estou feliz de ver isso acontecendo. Porque vocês estão aguçando os sentidos de vocês. O desprezo, e aí, lembrei agora de uma situação que me colocaram no seminário, e graças a Deus, o Espírito Santo me iluminou para eu fugir da situação. O meu voto... Eu sei qual é o seu voto. O meu voto é os dois. Primeiro tem um povo que despreza a Deus, que vira as costas para Deus, mas depois tem um Deus que chega e fala assim, ó, acabou. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas eu fui criado com essa expressão, eu falo assim, vocês podem chorar lágrima de crocodilo, não vai fazer o menor efeito. Eu já tinha a sentença sobre vocês, eu já decidi. Mas se a gente for olhar como Davi fala lá, ser desprezado pelo homem é suportável ainda. Né? Agora, seja desprezado por Deus. Qual é o resultado disso?
Às vezes ela é desprezada pelo Senhor. Aonde? Não, 130 para embaixo. 130. É o carro de 3. Vai dizer de bem lá embaixo da parada, né, pastor? Tá. Por que Deus está desprezando essa cidade? Esses três itens que estão listados na página 30, ó. Uma cidade sanguinária e cruel. Gente, estão começando a ver que não é pecado por pecado? Aí, a gente foi criado, nós fomos criados com uma falácia, com uma história que não é verdadeira. Ah, não tem pecadinho e nem pecadão. Isso é mentira. É mentira. Tem sim pecadinho e tem sim pecadão. Porque o próprio texto bíblico diz, há pecado que é para morte. Se tem pecado que é para morte, tem pecado que não é para morte. E se tem pecado que não é para morte, não é tão grave quanto o pecado que é para a morte. Agora, o problema não é pecar. O problema é não se arrepender. O problema é não se arrepender. João 3,18. O versículo mais lindo da Bíblia. Porque todo aquele que não aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus já está... Acabou. Não quer Jesus como Filho de Deus, sinta o desprezo de Deus agora sobre a sua vida. Entende, gente? Então, não é pecar por pecar. É pecar determinados tipos de pecado. Matar uma pessoa é grave? É, mas tem perdão. Eles eram cruéis, sanguinários. Isso quer dizer o quê? Que eles não tinham a menor dó quando iam para a guerra. Eles matavam por qualquer coisa. Mas esse não é o pecado deles. O pecado deles é não se arrepender. Entende? Aquele crente que flerta com o pecado, o problema não é flertar com o pecado, o problema não é namorar com o pecado, o problema não é se relacionar com o pecado, o problema não é casar com o pecado. O problema é não divorciar do pecado. Acabou. O camarada nasce e passa 700 anos vivendo na esbórnia. 3 dias antes de morrer, sofre um acidente, vai para o hospital. Lá, alguém, por misericórdia, fala para ele do evangelho. Ele se arrepende de todos os 700 anos de pecado. Vai para o céu? Então, o problema não é pecar. O problema é não se arrepender. Entende? Por que Deus está irado com Nínive? Porque eles não se arrependem. É uma cidade imunda, cheia de prostituição e feitiçaria. Ou seja, gente, eu tenho que tomar cuidado para falar isso. Prostituição aqui, gente, não é só usar o corpo como atrativo sexual. Prostituição é você pegar as coisas que são para Deus e usar de forma que não agrada a Deus. Isso é prostituir. Lembra que eu já falei sobre isso? Livro do profeta Oséias. Conceito, adulterar. Adulterar não é só relação sexual ilícita, não. Adulterar é colocar insufilme no vidro da frente do carro. Adulterar é trocar a lanterna do carro da original e botar fumê. Ah, por quê? Cai numa blitz. Não vai ser multado?
Qual é a justificativa do policial para multar você? Carro adulterado. Então, pronto. A prostituição aqui, irmãos, é pegar as coisas de Deus e usar para qualquer coisa. Você está se prostituindo, ou seja, você tem um dom para adorar a Deus, Deus te capacita para adorar a Ele, aí você vai para o mundão. Entende? Ai, eu canto na igreja, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí, de repente, você tem a voz afinada, você tem talento, mas você cansou de cantar dentro da igreja. Porque dentro da igreja ninguém aplaude mais você. Porque a Bíblia diz que o profeta não tem vez dentro da sua própria casa. Aí você acha que merece mais aplausos do que está recebendo. E você vai para o mundo. E aí você canta lá no mundo com a voz, o talento que Deus te deu. Isso é prostituir. Isso é prostituição. É pegar aquilo que é para honrar a Deus e usar de forma que não honre o nome dele. Nínive, olha só, Nínive julgou ser melhor e mais forte do que as outras cidades. Isso é soberba. Gente, a história bíblica do início ao fim é a história de um povo que ninguém consegue explicar como existe num local cercado de inimigos que são potências muito maiores do que esse povo, mas não conseguem destruir esse povo. Essa é a explicação. É essa a historinha do texto bíblico. Aí, Jesus está em contato com Pedro, ele chega e fala assim, Pedro, vamos atualizar. Sim, Senhor. Atualize. Ele falou assim, era para ser Israel, só que agora vai ser a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer o quê? Não é que você seja maior do que o inferno. Quer dizer que a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, é maior do que o inferno. Você quer ser maior do que o inferno? Seja parte da noiva. Aí, eu vou viver a minha vida. Beleza, está saindo da noiva. A noiva é predestinada, a noiva é eleita, a noiva é santa. Você não é predestinado, você não é eleito e você não é santo. Predestinação, eleição e santidade você tem na noiva. Você tem que participar da noiva para ser atrativo para Deus. É a noiva que é atraente para Deus. Jesus vem para buscar a noiva. Eu queria que ele olhasse para a terra e falasse assim, eu vou buscar o Wellington. Eu queria. Mas ele não vai fazer isso. Ele não vem me buscar. Ele vem buscar a noiva. Então, eu não posso ser presunçoso, prepotente. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sou a noiva. Eu faço parte da noiva. Eu ser a noiva quer dizer que vocês não são a noiva. Agora, eu fazer parte da noiva quer dizer que alguns de vocês também fazem parte da noiva. E aí, igual a um quebra-cabeça, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Nínive tinha esquecido disso. Nínive tinha abandonado esse conceito. Aí Deus chega e fala assim, ó, não tem solução com os ninivitas. Vamos julgar. Acabou. A terceira palavra que eu destaquei aqui para falar de Nínive é abandonados. Por que abandonados?
Porque a ira de Deus vem sobre Nínive. E aí, a ira, irmãos, presta atenção. A ira de Deus tem um sentido. A ira de Deus é assim. A ira de Deus é vertical, de cima para baixo. A ira do homem é horizontal, de lado a lado. O homem, quando está com ira, ele não quer saber quem está na frente dele, não. Todo mundo é alvo da ira dele. Mas a ira de Deus, não. A ira de Deus, ela é certeira. Vocês já ouviram falar no míssil Tomahawk? Já ouviram falar? Já? Míssil Tomahawk é um artefato da indústria bélica americana que ele tem um poder de precisão de 1 metro. 1 metro. Vou projetar o míssil para cair nesta cadeira. O máximo que ele vai errar, vamos supor, só para efeito de cálculo, vamos supor que esse quadradinho aqui seja 50 centímetros. Então, 50 centímetros mais 50 centímetros, 1 metro. O máximo que ele vai errar é essa linha aqui. O máximo que ele vai errar é aqui. Eu projetei ele para cair aqui, ele vem e cai aqui. Tem problema isso? Por que não tem problema? O raio de destruição dele é 10 metros. Vocês conseguem entender? Se ele errar em 1 metro, ele ainda destrói 10. Ele errou o alvo? Então pronto. A ira de Deus é igual ao Tomahawk. Não vai errar o alvo. E como ela começa de cima para baixo, ela pega primeiro os cabeças. A ira de Deus contra Nínive começou lá no palácio. O rei, os sucessores, os governantes, os governadores, os prefeitos, os vereadores, foi descendo, até que chegou um ponto em que o povo estava abandonado, não tinha para quem recorrer. Por quê? Toda a liderança tinha morrido. Toda a liderança tinha sido destruída por Deus. Quando você está na pior, nem é tão ruim. Ô professor, que é isso? Ruim, meu irmão, é quando você está na pior e não tem ninguém para te ajudar. Entende? Tem uma música que eu assisti essa semana. É da Igreja Adventista, uma música muito bonita. Que vai falar assim: o poço mais profundo não tinha mais lugar para você ir. Você tinha chegado no fundo do poço mais profundo. E ainda não tinha acabado. Você consegue imaginar isso? A ira de Deus, ela é tamanha que não tem para onde fugir. E quando você é alvo da ira de Deus, você literalmente sabe o significado da palavra abandonado. Aí eu me lembro aqui agora, quais foram as palavras de Jesus na cruz? Porque em algumas versões vai estar, eu acho que numa versão em espanhol vai estar, porque me abandonaste. Experimentar a ira de Deus não é problema. O problema é experimentar a ira de Deus abandonado. Porque a ira de Deus cai sobre nós todo dia.
O problema é que a gente tem o sangue de Cristo. É o pai que está com raiva da gente, mas por amor ao filho, não nos castiga do jeito que a gente merece. Agora, e quando o pai está com raiva da gente e o filho não está do nosso lado? O reverendo Augusto Nicodemos tem um livro maravilhoso que ele diz assim. Ele pega aquele versículo que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele inverte o versículo e o título do livro é: e quando Deus é contra nós? Nínive. Quando Deus é contra nós? Nínive. Não há justificativa, não há desculpa, não há o que fazer. É só experimentar a ira. E a ira de Deus é tão severa, mas tão severa, que nunca mais na face da terra essa cidade foi reconstruída. Entende, gente? Profecia. Nínive não voltará a ser habitada. Acabou. Aquelas pessoas que entravam lá, todos nós foi uma isolação? Não. Não. Se um ninivita tivesse se arrependido, entraria para a história. Vocês lembram do caso de Raabe? Raabe, a prostituta e tal. A nação dela, aconteceu o que com ela? Toda a nação dela morreu, mas ela se salvou. Entende, gente? Então, Sodoma e Gomorra. Então, não há, gente, como estudante de teologia, nós precisamos olhar isso de forma fria. Não há romance. Não há romance. Não tem que ficar romantizando o texto bíblico, não. A ira de Deus é coisa séria. Agora, para ele se irar, você tirou nota 10 no quesito, hein? Tem que dar parabéns para você. Ok? Vamos para o próximo. Tá, aqui, ó. Não. Tá. Abacuque. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Nossa enquete aqui, que deu empate. E o professor desempatou sem votar em ninguém. Vamos lá, para Abacuque. Vamos aí? Fé. Fé. Avivamento. Segurança. Qual? Hã? Eu não entendi. Justo? Oração. Que mais? Glorificação. Hã? Glorificação. Qual? Dúvida? Dúvida, peraí. Glorificação. Glorificação. Resposta. Glorificação? Não, já foi glorificação. Alguém falou mais uma aí. Qual que foi? Quem que falou mais uma que eu não ouvi? Fale. Punição? Não era essa, mas tudo bem. Vamos lá, punição. Só isso? Vamos lá. Abacuque, ela tem uma curiosidade. Ela tem um dos versículos, na verdade, duas passagens, dois pequenos. Eu vou escrever um nome aqui para vocês, vocês vão aprender.
Perícope. Vocês sabem o que é perícope? Não? Perícope é um pequeno fragmento do texto bíblico. Por exemplo, quando eu vou fazer a recitação de um versículo, só o versículo, ignorando todo o restante do texto bíblico, eu estou fazendo uma perícope. É uma citação do pequeno versículo bíblico. Abacuque tem duas ocorrências muito famosas, tá? Tem várias outras, mas duas são muito famosas. Uma vai falar do avivamento. E aí eu já vi muita gente pregando sobre essa passagem e infelizmente tira essa passagem do contexto. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, fortalece. Não vou entrar no mérito, certo? Mas vamos lá. A primeira... Hã? Tu o dizes. Tu o dizes. A minha palavra para Abacuque é decadência. O povo está no declínio completo. Não é só declínio moral, é um declínio religioso, é um declínio cívico, é um declínio familiar, é um declínio completo. Tudo que você olha para a sociedade está de mal a pior. É um retrato da nossa sociedade. A gente olha para ontem e parece que ontem era melhor do que hoje. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Não, deixa eu pegar uma outra. Tá, vai essa mesmo. Não é que eu seja dessa época, mas eu era criança e tocava muito. Vocês lembram da música Não Se Vá? Jane e Erondi. Quando eu era criança, essa música era horrível. Crente não podia nem cantar, crente não podia nem falar o nome dessa música. Comparada com as músicas que estão tocando hoje na rádio, e nós temos um radialista aqui dentro da sala de aula. Comparada com as músicas que estão tocando na rádio hoje, não dá para pegar essa e cantar dentro da igreja? O que essa música Não Se Vá tem de pornografia, de coisa errada? Há um declínio, uma decadência. A inteligência humana está indo de mal a pior. Quem é inteligente hoje, amanhã não está mais inteligente, não. Está mais burro. Antigamente, inteligência aumentava com o tempo de vida. Hoje, diminui. Eu vi um videozinho de um povo, gente, é sério. Povo hoje de 17 anos não sabe dizer o que tem escrito na bandeira do Brasil. Não, cantar o hino fica difícil porque é comprido. Entendeu? Mas não sabe dizer o que está escrito na bandeira do Brasil. E pior, se eu perguntar qual é a cor da frase que está escrita na bandeira do Brasil, não sabe responder. Ah, isso não tem nada a ver com o crente, não tem nada a ver com ser cristão. Exatamente, não tem nada a ver com ser cristão, mas tem a ver com o raio-x da sua vida. Se você não dá valor às coisas banais do mundo, que não são contra Deus, e aquilo que Deus diz que no mundo é contra ele.
Essa decadência é o começo de Abacuque. Abacuque está condenando justamente essa decadência. E é uma decadência moral. E aí, detalhe, a sentença aqui não é sobre as nações, é sobre o povo de Deus. Os vizinhos querem ir para a Esbórnia? Que vão! Só não pode ir para a Esbórnia o povo de Deus. É só isso. Quer ir nadar no mar do pecado? Vá de braçada. Mas eu que sou crente, não melo o pé. Não boto o pé na praia desse mar. Irmãos, o problema não é o mundo. O problema é o povo de Deus. O mundo já está perdido. João 3,18 já está sentenciado. Agora, e você? Esse povo aqui deixou de ler a Bíblia. Esse povo deixou de orar. Esse povo deixou de jejuar. Esse povo deixou de frequentar EBD. Esse povo deixou de fazer curso de teologia. Esse povo deixou um monte de coisa. E aí, agora esse povo quer ser o povo de Deus, quer atrair a Deus. Irmão, como é que você quer atrair a Deus se você se comporta igual o povo do mundo? E Deus diz que as pessoas do mundo não atraem a Ele. Eu vou ser bem mais objetivo, bem mais claro. Se lembra na época que você era solteiro? Você ia para a igreja, aí você queria namorar um rapaz ou queria namorar uma moça. O que você fazia? Hã? Fazia tudo para chamar a atenção. Fazia tudo para ser diferente dos outros. Gente, é nítido. Eu falo isso, o povo fica achando que é brincadeira. Mas é não, gente. Toda a história bíblica é a história de um namoro. É a história de um romance. Você quer atrair a Deus? Olha para o que Ele gosta. Eu odiava andar a pé. Mas por causa de namorar uma menina, todo domingo eu vinha a pé para a igreja. Eu sempre tive problema. Eu não vou falar que eu odiava, mas eu sempre tive problema com cantar. Mas por causa de uma menina que eu queria namorar, eu entrei para o grupo de jovens e eu cantava. Era para Deus? Não. Era para atrair a menina. Gente, é sério. Quando você quer conquistar o outro, você faz idiotices que você vai se arrepender depois. Mas ali na hora é a melhor coisa que você faz. Por quê? Porque você quer ser diferente dos outros. Aí, esse povo aqui, da época de Abacuque, quer atrair a Deus, mas quer imitar o mundo. Quer fazer exatamente aquilo que Deus diz. Não faz. Não faz. Entende? Não é, eu vou botar tal roupa porque fulano gosta. Não, gente. Eu lembro, falo para vocês, vocês acham que é brincadeira? Eu conheci a Glaucia, a gente morava em Guajará-Mirim. Eu tinha 14 anos e ela tinha 12. Pedi para namorar ela disse não. Aquilo foi uma facada. E eu ficava babando. Eu ia pro culto, eu via ela sentada lá, e ela tinha um vestido. Depois de casada, eu falei para ela que ela tinha um vestido lilás. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava no tempo só para pegar esse vestido dela.
Fala, tome, mande fazer outro igualzinho. A mesma cor, o mesmo tecido. Aí ela falava assim, nossa, eu nem sabia que tu gostava desse vestido. Se eu soubesse, eu usava mais ele quando ia para a igreja. Aí o trouxa aqui fica com que cara? Cara, se eu soubesse disso. Aí você tem a Bíblia, e a Bíblia está o tempo todo dizendo o que Deus quer que você faça, que vai agradar a Ele, que vai chamar a atenção dEle, e você faz o quê? É essa a cena que Abacuque começa falando. Por isso ele vai falar, aviva, não é a tua obra, não é a obra de Deus, não é a igreja, não. A obra é avivar a transformação do povo. Avivar o povo. Avivar é trazer vida novamente. Avivar a obra quer dizer assim, olha, resgata esse povo, porque a obra de Deus é o quê? Tirar um povo do Egito e colocar dentro de uma terra prometida. E esse povo está sendo expulso dessa terra prometida. E ele fala assim, o profeta fala, Senhor, aviva a tua obra de quê? De fazer o povo permanecer na terra. A segunda palavra que eu destaco é clemência. Clemência é uma palavra que não se usa muito hoje. A gente não sabe dar valor a ela. Clemência quer dizer suplicar em favor de outra pessoa. Por que a gente não sabe o que é clemência? Porque o que está na moda hoje, é egoísmo. Para eu ser clemente, eu tenho que suplicar pelo outro. Eu não posso ser clemente suplicando por mim mesmo. Entende? O profeta agora chega e suplica pelo povo. Ele faz uma oração dizendo, Senhor, esse povo está de mal a pior. Esse povo não tem o que fazer. Esse povo não dura até o próximo mês. Depois que o profeta faz a sua súplica, aí, essa aqui é maravilhosa. Paciência. E aqui, meu irmão, o texto, ele vai me mostrar dois tipos de paciência. Primeiro, a paciência de um Deus. Você já imaginou se Deus não fosse paciente com você? Você tem noção do que é isso? Se Deus não fosse paciente com você, sobrava o quê? Só a fotinha. Só a foto. Nem foto, meu filho. Só a data de nascimento e a data de... Se eu tivesse um papel aqui, um papel, cara, eu queria um papel. Não, qualquer papel, não. Aqui. Isso aqui é a Polaroid do Carlos. Deus pega. Sobra nada. Eu acho que tem gente que não sabe o que é uma Polaroid. Gente, a paciência de Deus tem fim. Vocês acharam que eu ia falar outra coisa, né? Tem fim. A paciência de Deus tem fim. Mas também eu vejo a paciência do profeta. Não é só a paciência de Deus que a gente encontra nesse texto.
É a paciência do profeta. Por quê? Primeiro, o profeta vai lá e reconhece a decadência do povo. Aí, o profeta se dói pelo pecado do povo e vai lá e clama em favor do povo. Aí, agora, o profeta tem que esperar a resposta de Deus. Porque quem clama, quem é clemente, é um pedinte. Quem clama, faz um pedido. E quem faz um pedido, espera o quê? Sempre que alguém faz um pedido, está disposto a esperar. Parece que está intrínseco no pacote. É o como. Pede, sabendo que tem que esperar. O pai, oi, a gente pode ir no cinema? Tá. Depois o papai te leva no cinema. Acabou. Acabou. O papai te leva já está dizendo que tem um processo de espera. Pai, posso tomar refrigerante? Tá. Quando a gente chegar lá, você pode tomar. Pai, quando a gente chegar, não chegou. O processo de espera está explícito. Está aí. Não vê quem não quer. O profeta tem que esperar pela resposta de Deus. E aí, qual é a resposta de Deus? Qual é a resposta de Deus? O profeta espera tanto que ele diz assim, ainda. Ainda. E olha só essa perícope. Ainda que a figueira não floresça. Você sabe o que é figueira? Figueira é a fruta é a árvore que dá o figo. E é engraçado que o figo não é uma fruta, é uma flor que abre para dentro. O figo é uma flor que abre para dentro. É uma flor comestível, semelhante ao caju. Caju é a castanha. A fruta é a castanha. O que a gente faz o suco como é que fala? É um nome. Tem um nomezinho técnico, mas não é a fruta. Fruta é a castanha do caju. Entende? Ainda que a figueira não floresça. Que não haja frutos na videira. Que não tenha animais no curral. Que o produto da oliveira minta. Você sabe o que é o produto da oliveira mentir? É uma azeitona tão seca, tão seca, tão seca, que quando você colhe que vai moer a azeitona, não sai o azeite. A azeitona está seca. Passou da época de colher. Ou não teve chuva o suficiente. O produto da oliveira minta, você está acreditando que vai colher. Você colhe, você está acreditando que vai ter azeite. E bota lá na prensa e não sai nada. O profeta, ele literalmente está dizendo assim, olha, pode vir a pior catástrofe sobre a face da terra. Eu esperarei. Eu esperarei. Entende? A espera provoca esperança. A esperança não te desanima. Você está lá, viajando, está dirigindo, está cansado. Você olha a plaquinha e fala assim, sua casa em 10 quilômetros. Dá um ânimo, não dá? Nossa, só 10 quilômetros.
Quando eu trabalhava na agência da Caixa em Cerejeiras, que eu vinha de lá para cá, aí todo mundo fala, quando chega ali na Polícia Rodoviária Federal, você já começa a sentir, né? Meu irmão, para mim era o trevo. Quando batia ali o trevo, aí eu já tirava o pé do acelerador, assim, agora eu vou devagar. 10 minutinhos de lá para cá, eu gastava 20, eu gastava 30. Eu vinha ultrapassando todo mundo até chegar no trevo. Do trevo eu não ultrapassava ninguém. Por quê? Porque eu falava assim, é melhor chegar em casa inteiro. É só 10 quilômetros. Não tenho mais pressa. Eu já praticamente estou dentro de casa. É só aguardar. É só deixar o carro ir sozinho. É isso. Quando você tem esperança, é isso que muda. Só que é engraçado que Abacuque acaba na paciência. Abacuque acaba na paciência. Aqui, ó, acabou. Não diz que Deus atendeu o profeta, diz que Deus ouviu. Aí, quando a gente é jovem, hoje não, que essa geração não tem mais isso. Mas, quando eu era jovem, era comum a gente mandar versículo bíblico para as meninas, para ganhar o coração das meninas, né? Aí estava lá. Aí quando a menina queria o rapaz e o rapaz não respondia, ou o rapaz queria a moça e a moça não respondia, aí pegava o Salmo 40. Esperei, estou perdendo a paciência em você. Viu? Aí um chegava assim e falou assim, todo aquele que o Senhor lançar a mim, de maneira nenhuma jogarei fora. Esse aí era o nível já crítico. Esse aí já deixou de escolher, estava aceitando ser escolhido. Certo? Mas aí veja bem, o Salmo 40 diz assim, esperei com paciência. A gente até conhece o Salmo 40, mas não conhece a profundidade do Salmo 40. A profundidade do Salmo 40 está lá em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Que não haja animais nos currais. Que o produto da oliveira minta. Meu irmão, não ter animais nos currais é você visitar todos os mercados e açougues de Vilhena e não achar 1 quilo de sebo para comer. Entende? Você consegue imaginar isso? Uma cidade rodeada de um monte de fazenda, de frigorífico, você rodar e não achar 1 pedaço de carne para comer? O produto da oliveira, minta. Você vai no mercado e está parecendo os mercados da Venezuela. Não tem nada, só prateleira. E mesmo assim, você olha e fala, eu espero. Você vai morrer hoje, mas eu espero. Jó, tu vai morrer, Jó, mas eu estou esperando. Esperando em quê? Eu estou esperando no meu Deus. Eu vou esperar pelo meu Deus. Se ninguém aqui na terra consegue me compreender, eu vou esperar pelo meu Deus. Se tudo aqui na terra está dando o sinal de que a minha vida vai acabar, mas mesmo assim, eu espero nele. Abacuque é a novela da nossa vida, mostrando que nem sempre acaba no final feliz. Porque nenhuma novela acaba o cara esperando. Nenhuma novela acaba com a mocinha na varanda esperando o cara aparecer. Entende? Mas Abacuque acaba esperando. Espera o quê? Espera por Deus. Aí rapidinho, porque Sofonias é pouca coisa,
Eu tenho. Tem uma última palavra para Abacuque. Fé. Essa espera que eu tenho em Abacuque, que toda a espera do processo vai me dar fé, porque não é só uma espera sem sentido, é uma espera confiando. Esperar por esperar, todo mundo espera. Agora, esperar com propósito é diferente. Entende? Abacuque está mostrando que a gente espera com propósito. E quando você tem um propósito, você alcança o objetivo. É o seu propósito. Não importa que o outro não está seguindo o propósito. É você. A vida cristã tem isso. Ao mesmo tempo que a gente é em coletividade a noiva do Cordeiro, Deus trata com cada um de forma individual. Ele tem um propósito na minha vida que não cabe na sua vida. Porque a salvação é individual. Exatamente. É porque você está anexado no corpo de Cristo, você vai ser salvo. Você pode ser uma íngua. Está no corpo, mas não faz parte do corpo. E aí o que Deus faz? Na hora da ira, ele vai lá e aperta para tirar a íngua. Aí pegou pesado. Seu medo está chegando sangue. Aí pegou pesado. Certo? Vamos lá. Sofonias começa com uma palavra. E aí, vamos lá. Quais são as palavras de vocês para Sofonias? Vocês querem ir para o intervalo e a gente volta depois? Ou quer continuar? Bate direto, sem intervalo? Vocês que mandam. Tem que votar de novo. Hã? Fazer os quadradinhos. Vai ter que votar de novo. E aí? Segue direto ou para? Não, vamos parar. Vamos para o intervalo rapidinho. O povo demorou demais.